Sabe aquela sensação de que os aprendizados incríveis de uma sessão de terapia acabam se perdendo no meio da correria da semana? Pois é, hoje a gente vai explorar uma ferramenta que foi criada para resolver exatamente isso, a carta terapêutica. Pensa nela como uma ponte de palavras que conecta cada encontro. É super comum que os insights, sabe, aquelas fichas que caem durante a terapia, pareçam evaporar com o tempo. Mas e se a gente pudesse segurar esses momentos, ter eles ali, na mão, para revisitar sempre que fosse preciso? Então, o desafio é justamente esse. Como é que a gente faz para que o trabalho da terapia saia daquela 1 hora da sessão e faça parte do dia a dia? A resposta está em conectar esses encontros de um jeito que faça sentido de verdade. O trabalho terapêutico é muito profundo, né? Mas como ele é falado, ele pode parecer meio passageiro. O objetivo, então, é transformar o que é abstrato em algo concreto. É dar para o progresso uma forma física, algo que pode ser consultado naqueles momentos de dúvida. E é aqui que entra a solução para esse desafio, a carta terapêutica. Mas afinal, o que define essa carta e o que a torna tão poderosa? Olha só que interessante essa definição. Não se trata de um simples resumo, de jeito nenhum. A fonte que a gente analisou descreve a carta como uma intervenção ativa, ou seja, uma ferramenta que continua o trabalho terapêutico muito tempo depois que a conversa acaba. Agora, a distinção que este slide lhe mostra é fundamental. As anotações clínicas normais são, por natureza, burocráticas, focadas ali no diagnóstico. Já as cartas terapêuticas, não. Elas são relacionais, quase literárias. Elas não servem para explicar uma condição, mas sim para expor possibilidades, sempre com o foco na história da pessoa e na esperança. Olha, essa ideia de comunicação por escrito na terapia não é de hoje não, viu? Mas foi a terapia narrativa que realmente deu uma nova roupagem para essa prática. Foi ela que deu para a carta terapêutica uma base teórica super sólida e um propósito de transformação. E isso nos leva direto para a estrutura filosófica que dá tanto poder para essas cartas. Vamos entender um pouquinho melhor? O ponto crucial aqui é o seguinte: uma pessoa não é sua ansiedade, ela não é sua depressão. Ela é uma pessoa que está lidando com a ansiedade ou com a depressão. Essa separação, que tem o nome técnico de externalização, é a chave de tudo. Ela abre um espaço para a gente criar uma nova relação com o problema. E essa citação dos pioneiros da terapia narrativa, White e Webston, ilustra isso de um jeito brilhante. Colocar as coisas no papel formaliza, dá legitimidade para as descobertas e para a força que a própria pessoa tem. Um sentimento que podia ser passageiro se transforma num documento de competência pessoal. Então tá, como é que essas cartas são construídas para serem tão eficazes assim? Porque não é só sentar e escrever um resumo da sessão, né? Tem todo um método. A criação de uma carta terapêutica segue basicamente 4 princípios centrais. Cada um deles é um passo para ajudar a pessoa a reescrever a sua própria história. O primeiro princípio é desconstruir a narrativa que o problema criou. E isso começa pela linguagem. Em vez de usar termos que rotulam a pessoa, a carta usa palavras que separam a identidade dela do problema, tratando o problema como uma coisa externa, que pode ser enfrentada. Olha só esse exemplo de pergunta. Ela não questiona por que você é ansioso. Não. Ela personifica a ansiedade e vai investigar a história e as táticas dela. Isso, de cara, já cria uma distância e devolve o poder de ação para a pessoa. Logo depois, vem a busca por exceções, porque, olha, nenhuma história de problema é total. Sempre existem momentos, mesmo que bem pequenininhos, em que a pessoa resistiu ou agiu de um jeito diferente. A carta vai lá e destaca esses acontecimentos extraordinários como uma prova de força. E aí vem o pulo do gato. Essas exceções são conectadas a um significado muito mais profundo. Aquele pequeno ato de resistência não foi por acaso. Ele reflete valores, esperanças. É com esses bloquinhos de construção que uma nova narrativa, uma história preferida, começa a ser montada ali na carta. Ok, agora que a gente já entendeu como a carta é criada, qual é o impacto real dela? O que acontece quando alguém recebe um documento desses em mãos? O impacto é gigante, em várias frentes. A carta vira um objeto físico que solidifica o progresso. É um lembrete tangível da própria competência, que pode ser relido naqueles momentos difíceis. E ela também pode ser compartilhada, sabe? Criando uma audiência de pessoas que apoiam e reconhecem essa nova história. E o mais legal é que os benefícios não são só para quem recebe a carta.
Para o terapeuta, o ato de escrever é um exercício de reflexão muito poderoso. Força a organização das ideias e aprofunda a conexão colaborativa, garantindo que o processo seja, de fato, centrado na pessoa. E se ainda tem alguma dúvida do poder disso tudo, se liga nesse número. De acordo com a pesquisa de White e Epstein, as pessoas que participaram avaliaram uma única carta terapêutica como tendo o mesmo efeito de 3 a 10 sessões de terapia. Isso mostra a força de ter um registro concreto e encorajador do próprio progresso. É impressionante, né? E a gente termina com essa reflexão. As cartas terapêuticas mostram que as histórias que a gente conta sobre a gente não são fixas, elas são editáveis. E às vezes, um novo rascunho, um rascunho escrito em colaboração, pode fazer toda a diferença. Fica a pergunta: que nova história poderia ser escrita sobre uma vida?